Oi, pessoal. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês e eu espero que seja rápido, mas é um vídeo de revisão, tá? Uma aulinha rápida de revisão do que a gente viu da primeira aula até a última aula que a gente teve, que infelizmente semana passada a gente não teve aula, né? Por questões lá da escola. Enfim, é uma revisão breve e eu só vou destacar o que é mais importante lembrar do que a gente viu até agora, tá? Não vai dar tempo de rever e explicar de novo todo o conteúdo, mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem me chamar no privado ou no grupo e peçam para eu explicar melhor, que aí eu explico individualmente e tal, tá? Então vamos lá. A primeira aula que a gente teve foi uma aula mais introdutória do curso e a gente viu algumas questões da URGS e do Enem para saber o que nos aguarda no fim do ano, né? Então, foi mais introdutória para a gente ir conhecendo a prova, tá? Aí na aula 2, a gente começou a trabalhar com pronomes e a gente viu uma lista bem grande de pronomes de vários tipos e isso tá lá no material de aula de vocês. Se alguém não tiver, é só me pedir, que eu posso levar impresso ou mandar pelo WhatsApp, tranquilo, tá? Não tem como a gente rever todos os pronomes agora, mas eu queria destacar, então, os pronomes sujeito, tá? A gente viu que existem pronomes que a gente pode chamar de pessoais, e aí, dentro desses, tem pronome sujeito e pronomes objeto. E aí vai depender da função sintática que eles vão ter na frase. A gente vai usar um ou outro, tá? Então, os pronomes sujeitos são pronomes, lembrando que pronome é aquilo que substitui um nome, e são pessoais sujeito, porque vão ter a função de sujeito na frase. Então, começando pelos pronomes do singular, a gente tem I, que sou eu, que é a pessoa que está falando, certo? Depois a gente tem you, a segunda pessoa do singular, que é o nosso interlocutor, é com quem a gente está falando. E a terceira pessoa do singular, he, she, it, é uma pessoa que não está na conversa, tá? Então, observem que tem ali o it, que é um pronome que a gente usa geralmente para objetos, para animais. Para animais de estimação é aceito, já que se use he e she. De resto, a gente usa it e também pode usar o it, pode não, deve usar o it, em situações que no português a gente chama de orações sem sujeito, tá? Em inglês a gente não tem isso e vai sempre ter um sujeito, e aí nesse caso vai ser o it, tá? Para verbos e fenômenos da natureza, por exemplo, a gente vai usar com o it, por mais que ele não tenha uma tradução quando a gente for traduzir para o português, tá? E aí, no plural, a gente tem a primeira pessoa, we, nós. Então, nós, que estamos falando. You, que seriam vocês, que são os interlocutores dessa nossa fala. E they, que aí pode ser eles, elas, ou os objetos, que a gente trataria por it, se fosse singular, tá? Então, observem que para he, she, it, não tem uma diferenciação para o plural, vai ser tudo they. E o you é o mesmo aqui, tanto no singular quanto no plural, ali é a segunda pessoa. E a gente só vai saber se a gente está falando de uma ou mais pessoas, assim pelo contexto, tá? É o contexto que vai nos dar essa informação, se é singular ou plural, porque a conjugação também não vai mudar. E aí, em seguida, a gente começou a ver tempos verbais, começando pelo presente simples. Então, a gente viu que o presente simples,
A gente pode usar para hábitos, descrever hábitos, assim, rotineiros ou ações repetitivas, às vezes para alguma coisa que é genérica, e também para falar de um presente próximo, de um futuro próximo, desculpa, tá? Então, pegando aqui o verbo to walk como exemplo, tá? É um verbo regular. Então, tirando o verbo to be, para todos os demais verbos, lembrando que o verbo to be é o verbo ser, estar, para todos os demais verbos, a única mudança que a gente vai ter no presente simples vai ser para a terceira pessoa do singular, tá? Para as demais pessoas, é como se fosse o verbo no infinitivo sem o to, tá? Não muda nada a forma de escrever o verbo, digamos assim. Então, I walk, you walk, she walks, we walk, you walk, they walk, certo? Tem alguns verbos que são irregulares, que não vai ser simplesmente acrescentar um S, e a gente viu isso em sala de aula, tá lá no material, quais são as exceções e quais as regrinhas. Por exemplo, quando termina em Y, se tem antes do Y uma consoante, a gente substitui o Y por I, E e acrescenta o S. Então, deixa eu pegar a ferramenta aqui de escrever. Por exemplo, acho que foi try que a gente viu na aula, que aí vai ser, por exemplo, she tries, certo? Porque eles têm o R, uma consoante, aí a gente substitui. Mas se for uma vogal antes, como no verbo to say, she says, certo? Permanece o Y, só acrescenta o S. Acho que seria isso de mais importante. Tem algumas exceções. Verbo to have, she has. Do verbo to go. She goes. Eu tô fazendo tudo com o she, mas para qualquer uma das pessoas da terceira pessoa do singular. Tá? Podia ser he, it, não muda nada. Mas é da terceira pessoa do singular. To do também vai ter diferença. She does. E aí do verbo to be, que era diferente, como a gente viu, tá? Então, enfim, para identificar, então, é só bater o olho e ver se termina em S, ou então se é a mesma escrita da forma infinitiva. Vocês já sabem que a gente está falando do presente. Aí, em seguida, a gente viu o passado simples e também tem uma distinção entre verbos regulares e irregulares. Para os verbos regulares é barbadinha, porque é igual para todas as pessoas, singular, plural, e é só colocar um ed no final, tá? E aí a gente viu também uma lista longa de exceções, que infelizmente não tem jeito, tem que decorar. Então, na prática de ler textos, fazer questões, a gente vai se habituando a esses irregulares, mas se não, tem que ir passando o olho na listinha, tem que ir reescrevendo eles várias vezes, até conseguir memorizar, tá? E porque muitas vezes o passado irregular fica bem diferente do verbo no infinitivo, tá? A gente viu daí o futuro simples. Deixa eu ver aqui da frente.
O futuro simples também não apresenta nenhuma dificuldade, não tem exceção, não tem irregularidade. A gente só vai usar o auxiliar will, tá? Então, para todos vai ficar will walk, tá? Para qualquer ali das pessoas, tanto do singular ou do plural, certo? E sem nenhuma alteração aqui no final da palavra, tá? Então, esses foram os tempos verbais simples que a gente viu. Depois disso... Ai, como que eu deleto isso aqui agora? Depois disso, a gente viu... Gente, ai, tem uma borracha aqui. Deu. A gente viu formas contínuas. Então, presente, passado e futuro contínuo, que, em geral, descrevem uma ação que estava ocorrendo, ou que está ocorrendo, ou que estará ocorrendo, tá? Então, é uma ação contínua, progressiva, no tempo presente, no passado ou no futuro, tá? E representa, no geral, começando pelo presente aqui, tá? Um presente mais imediato, mais que realmente está acontecendo agora, certo? Por exemplo, I am reading, tá? Eu estou lendo. Pode ser que eu estou lendo nesse momento, enquanto eu falo com vocês, ou pode ser que eu estou lendo, sim, ao longo de algum tempo, um livro em específico, tá? Eu estou lendo as leituras obrigatórias da URGS, por exemplo. Então, é uma ação contínua no tempo e que ainda está acontecendo no presente. E aqui destacado, então, para a formação, já está a forma presente do verbo to be, que eu falei no slide anterior, que era irregular, sim? Então, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are, tá? Eu sou ou eu estou, você é ou está, ele é, nós somos, vocês são, eles são, tá? Observem que só varia aqui na primeira e na terceira pessoa do singular, de resto fica a mesma conjugação. Então, para formar o presente contínuo, a gente vai usar aqui o verbo to be, conjugado no presente, e depois o gerúndio do verbo principal, certo? O to be aqui vai ser um auxiliar, e o principal, que vai dizer qual é a ação mesmo, fica no gerúndio, que termina em ing, tá? Então, saibam reconhecer isso. Então, como eu falei ali, o gerúndio e o to be no presente, para o presente contínuo, certo? E aí o passado, de forma semelhante, o verbo principal vai estar no gerúndio também, igual. O que vai mudar é o auxiliar do verbo to be, que vai para o passado, que aí é um caso de passado irregular. I was, you were, he was, we were, you were, they were, tá? Eu era ou eu estava, você era ou estava, ele, ela, it estava, nós estávamos, nós éramos, vocês eram, vocês entenderam, né? Tá? É no passado, mais o gerúndio, para dar essa ideia de passado contínuo. Então, quando a gente usa o passado contínuo, normalmente a gente dá alguma marca de tempo junto, alguma referência de tempo, tá? Por exemplo, eu estava lendo quando você chegou, certo? Era uma coisa que eu estava fazendo naquele momento, quando você chegou, tudo no passado.
Ou então, eu estava lendo enquanto ele estava cozinhando, tá? São duas coisas acontecendo paralelamente no passado e se estendendo no tempo, tá? Então, só para sistematizar aqui, é o to be conjugado no passado, como a gente viu ali em azulzinho, e o gerúndio, que não varia, certo? Então, eu estava lendo, ele estava lendo. E aí, a seguir, a gente tem o futuro contínuo, que, surpreendam-se, vai ser o verbo to be no futuro, mais o gerúndio, que é invariável. Gerúndio sempre do verbo principal. E aí, o to be é aquela, no futuro, é aquela facilidade, que é só colocar o auxiliar will e manter o be no infinitivo, tá? I will be, you will be, todo mundo will be, tá? Então, eu estarei lendo, você estará lendo, ele estará lendo, etc, etc, tá? E também vai vir com algum referencial de tempo para criar esse paralelismo, tá? Das ações acontecendo simultaneamente. Sendo que essa é contínua, né? Se estende no tempo. A seguir, assim, voltei. Depois a gente viu falsos cognatos, né? É uma lista bem grande. Quem não foi na aula de falsos cognatos me pede para eu mandar a lista preenchida, tá? Falsos cognatos ou false friends são palavras que parecem uma coisa na nossa língua, tá? Uma palavra em outra língua que parece ser uma coisa na nossa língua, mas não é, tá? E aí, para trabalhar um pouco isso, a gente viu esse textinho, que eu acho que tinha ficado de tarefa de casa, que a gente tinha que destacar os falsos cognatos e diferenciar dos cognatos reais, verdadeiros, que a gente tem nesse texto, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho. In the morning, I attended a meeting between management and union representatives. Tá? O título do texto é A Day at Work, um dia no trabalho. Aí, de manhã, eu attended. Observem que termina em ed, tá? Indicando passado simples. E aí o verbo to attend, em português, pode parecer que é atender, mas não é, tá? Attend é participar, tá? Participar de uma reunião, como aqui é o caso, participar de uma aula, comparecer, tá? Então, de manhã eu compareci a uma reunião, a meeting, between management. Management é, nesse caso, gerência, tá? And union representatives. Union pode sim significar união, tá? Mas nesse contexto aqui significa sindicatos, tá? Porque é um contexto sindicato. É um contexto de trabalho e depois fala em representatives. Representatives não sei se chegaria a ser um falso cognato, mas significa representantes, tá? Representantes do sindicato. We were anticipating a difficult bargaining, but it was actually easy. Então, nós estávamos, e aí aqui não é antecipar, é antever, sim? A gente estava esperando, antevendo uma barganha difícil, mas foi, na verdade, easy. O actually não quer dizer atualmente. Lembrando que esse final L e Y geralmente indicam um advérbio. O que seria em português o nosso mente, atualmente.
mas aqui não seria atualmente, tá? Actually quer dizer, na verdade. The discussion was very comprehensive, covering topics like working hours, days off, retirement age, etc. The discussion pode ser, sim, discussão, mas é discussão no sentido de debate, tá? Então, não é uma discussão de desentendimento, é debate, troca de ideias. Was, passado do verbo to be, very comprehensive. Comprehensive não é compreensivo, tá? É abrangente. Então, cobrindo tópicos como horário de trabalho, dias de folga, idade de aposentadoria. Retirement é aposentadoria, tá? Vai aparecer de novo adiante o retirement, mas já lembrem que retirement é aposentadoria, to retire é se aposentar, retired, que é o que aparece aqui adiante, significa aposentado, tá? E não retirado, qualquer outra coisa que possa aparecer. Both sides were interested in an agreement and ready to compromise. Ambos os lados estavam interessados em um acordo e prontos para se comprometer, tá? Se comprometer é no sentido de chegar a um acordo mesmo, tá? Não de comprometer no sentido de colocar em risco, tá? É chegar a um acordo, a um comprometimento. The secretary recorded everything in the notes. A secretária, aqui secretary é secretária mesmo, é um cognato verdadeiro. Recorded, observem que termina em ed, é o passado do verbo to record, que não é recordar, embora pareça, é gravar, registrar, tá? Então, ela registrou tudo in the notes. Notes é notas, no sentido de anotações, certo? Eventually, aqui, eventually, observem que termina com ly, então é um advérbio. Até pode, em determinados contextos bem específicos, ser usado como eventualmente, mas aqui ele está dando uma ideia de por fim, tá? Então, por fim, they decided to set a new meeting to sign the final draft of the agreement. Eles decidiram marcar, aqui o to set, uma nova reunião, to sign é assinar, tá? É o verbo to sign, the final draft, o rascunho final of the agreement, tá? Seria a versão final aqui. Back at the office é de volta ao escritório, então office não é ofício, nem outra coisa que possa parecer, é escritório. A colleague of mine asked me if I had realized that the proposed agreement would be partially against the company policy not to accept workers that have already retired. Colleague é colega, de fato, tá? Colega de trabalho, colega de classe a gente costuma usar mais classmate, tá? Mas enfim. Então, uma colega minha perguntou se eu havia percebido, tá? O verbo to realize é perceber, não é realizar, tá? E é um verbo bastante usado, então fiquem bem atentos. Na verdade, todos esses falsos cognatos aqui são mais comuns, tá? Na lista que a gente viu na aula também, eu só trouxe os mais comuns, e ainda assim eram vários. Observem também que realize daqui está escrito com Z, mas pode vir escrito com S, se for em inglês britânico. Então, dependendo da fonte do texto, pode mudar. Então, não estranhem se aparecer na prova. Então,
perguntou se eu havia percebido que o acordo proposto seria parcialmente contra a policy é política, tá? Então, seria contra a política da empresa de não aceitar trabalhadores que já tenham se aposentado, tá? Aqui tem um tempo verbal que a gente não viu ainda, mas foquem aqui no retired, gerúndio, que depois a gente pensa nos tempos verbais quando a gente chegar nessa aula, tá? Aqui a gente vai focar só nos falsos cognatos mesmo. I pretended to be really busy. Então, pretend é fazer de conta, fingir. Não é pretender, tá? Fazer de conta. Eu fiz de conta que estava muito ocupado. E late é atrasado. For an appointment. Appointment não é apontamento, não é anotação. É um compromisso, um horário marcado, tá? Então, quando tu vai marcar um horário no dentista, é um appointment. E quando tu tem qualquer outro compromisso genérico, tu usa appointment. And left for the cafeteria. Aqui left é o passado do verbo to leave, que é sair, deixar, e é irregular, tá? Cafeteria é refeitório, não é cafeteria. Actually, I didn't want to discuss the matter at that particular moment because there were some strangers in the office. O actually a gente já viu ali em cima, então, na verdade, eu não queria discutir o tema, o assunto, tá? The matter, naquele momento particular, porque havia alguns desconhecidos in the office. Stranger é como substantivo, tá? Desconhecido pode ser estranho nesse sentido, mas não é estrangeiros, tá? After lunch, faltou marcar aqui de rosinha. Em rosinha eu marquei só os cognatos. Lunch não é lanche, é almoço. Depois do almoço, I attended, a gente já viu lá em cima o attended, a lecture given by the mayor. Lecture não é leitura, tá? É uma palestra. Então, depois do almoço, eu compareci a uma palestra given by the mayor. Dada, uma palestra ministrada, mas verbo to give é dar, pelo prefeito, tá? Mayor não é maior, é prefeito. Who is an expert in tax legislation? Expert é especialista, um perito, não quer dizer esperto, tá? Is an expert in tax legislation and has a graduate degree in political science. E que tem um diploma de graduação em ciência política. He said his government intends to assist welfare programs. Ele disse, tá, aqui é um caso de passado simples irregular. Ele disse que o seu governo pretende, tá? To intend não é entender, é pretender, tá? E a gente viu ali em cima também que to pretend não é pretender, tá? É fazer de conta e pretender é intend, tá? To assist, aqui pode ser traduzido como assistir em português, mas não assistir no sentido de assistir TV, é no sentido de dar assistência, tá? Então, pretende dar assistência a programas de bem-estar e senior citizens seria
cidadãos sênior, tá? Que é a terceira idade. Raise funds to improve college education. Então, to raise é levantar fundos para melhorar a educação, o ensino superior, tá? College é faculdade, não é colégio. And build a public library. Library é biblioteca, não é livraria. And establish tougher limits on vehicle emissions. E estabelecer limites mais rígidos. A gente vai ver numa aula mais adiante que esse ER no fim é para dar esse sentido de mais que, então mais rígidos. On vehicle emissions, nas emissões dos carros, dos veículos, e essas emissões é no sentido de emissão de gases do efeito estufa, enfim. Because he assumes this is what the people expect from the government. Porque ele presume, tá? To assume é presumir, que isso é o que as pessoas esperam do governo, tá? Então, revisem bem isso, estudem, decorem, infelizmente não tem outro jeito. Tá, e aí, chegando numa parte que sempre cai na URGS, pelo menos uma questão é certa que vai ter, ano passado foram 3, que são as conjunções, tá? A gente viu que tem conjunções coordenativas e subordinativas, então pensem lá do português. As coordenativas, elas vão unir duas orações que estão no mesmo nível de hierarquia, tá? Não tá uma abaixo ou subordinada à outra. Então, por exemplo, tá? She arrived, ela chegou, and he left. Então, ela chegou e ele partiu, tá? E aí observem a diferença com uma subordinativa. She arrived when he left, tá? Então, ela chegou quando ele partiu. Então, o ele partiu aqui está subordinado à oração principal, que é ela chegou. Porque o when he left está dando uma informação, complementando a oração principal, tá? Enquanto nas coordenativas são duas informações que se sustentam por si só, tá? Independentemente da outra. Mesmo que sejam as mesmas orações, tá? Quem vai dar esse sentido é a conjunção. Mais importante do que isso é saber reconhecer e usar essas conjunções, tá? As coordenativas são as mais simples, tá? E tem até esse acrônimozinho para lembrar delas, que formam fanboys. E são essas, tá? I go to the park every Sunday for I long to see his face, tá? O for aqui tá dando o senso de propósito, tá? Eu vou ao parque todo domingo porque seria um porquê aqui. I long to see his face. O verbo to long é ansiar, é desejar, tá? Então, aqui dá um sentido de finalidade, de certa forma. I like to read and I write faithfully in my journal every night. Eu gosto de ler e eu escrevo religiosamente no meu diário todas as noites, certo? Duas informações que eu tô só juntando, como no anterior, são duas informações e eu tô juntando elas. Mas aí, um senso de finalidade. I neither love nor hate to watch TV. Desculpa.
Então, eu nem amo, nem odeio assistir TV, tá? Juntando duas orações, só que aí na negativa. Television is a wonderful escape, but it interferes with my writing. Então, a televisão é um ótimo escape, uma ótima distração, mas interfere com a minha escrita, tá? Sei lá, digamos que a pessoa está praticando ou, sei lá, quer ser escritora. Esse but está dando essa ideia de oposição entre essas duas informações, tá? Would you rather read a book or watch a good TV show? Você prefere ler um livro ou assistir uma boa série de TV, um bom programa na TV? Alternância entre as duas. I always take a book to the beach, yet I never seem to turn a single page. Eu sempre levo um livro para a praia, tá? Oração 1. Yet, no entanto, parece que eu nunca viro uma única página, tá? Eu gosto de ler, I like to read, so my grammar is always on point. Eu gosto de ler para que a minha gramática esteja sempre afiada, tá? Então, aqui, a propósito. Acho que ali o for seria mais um motivo. Enfim, vocês não vão precisar classificar, só saber o significado e usar elas, tá? E aí a gente tem as subordinativas, que são... É uma lista mais longa, tá? E essa listinha aqui não é exaustiva. E aí elas podem dar a ideia de comparação, tempo, concessão, razão, condição, lugar, modo. E aí a gente tem também adjetivos relativos e pronomes relativos que podem fazer essa função de conjunção, tá? Mas, assim, essas aqui vocês podem esquecer por enquanto. A gente viu os pronomes relativos, quando a gente viu pronomes, então vocês sabem como usar. Os adjetivos relativos, se eu não me engano, a gente viu também. Então, não vamos nos preocupar com eles agora. De comparação, é o que a gente tem aqui. Fora de frases fica meio estranho, mas... Then é do que, rather than também é do que. A gente pode usar o rather como verbo também, tá? Significando preferir. Mas aí aqui seria em vez de, tá? Rather than going to the movies, I'd prefer to watch TV. Em vez de ir no cinema, eu prefiro ficar assistindo TV. Whether é C, mas aqui é um C comparativo. As much as, tanto quanto. Whereas, também tanto quanto. De tempo. After, depois, as soon as, tão logo que, até, until é até, whenever. Lembra que a gente viu que esse ever é para dar uma sensação, um sentido de não importa, e aqui seria um não importa quando, porque when é quando, tá? Então, a qualquer tempo. Now that é agora que, tá? Concessão, essa eu diria que é bastante importante reconhecer. Though, although, even though, tá? Elas todas significam embora, só que o uso delas varia na posição que se coloca na frase e também...
Não, só a posição na frase, tá? Mas é isso, a gente vê nos exercícios na próxima aula. Então, reason eu deixei em inglês, mas é razão, motivo, tá? Então, because, porquê. E é aquele porquê junto do português, tá? Que é o português de resposta. Since, desde, ou desde que. So that, de forma que. In order that, é também um para que, tá? Então, eu quero entrar na universidade, so that eu posso conseguir um emprego melhor depois. Então, I wanna get into university, into college, so that I can get a better job. So that, para que, de certa forma. Condição, então, if, se de condição. Se chover, eu não vou. Se tiver jogo, eu não vou. Nesse sentido. Only if é apenas se, tá? Eu vou apenas se não chover. Unless, a menos que. Provided that, meio que garantido que. Assuming that, presumindo que, tá? Então, tentando pensar num exemplo. Estou devagar. Enfim, presumindo que, só vai mudar daí a forma de conjugar o verbo, mas é isso, tá? Tem todos o mesmo sentido, mas com algumas matizes, e vão variar a posição na frase, a conjugação do verbo, mas o importante é vocês reconhecerem. Tá. Um exemplo com assuming that. We can go out for dinner. Tá? A gente pode sair jantar. Assuming that you want to go out, to eat out. A gente pode sair para jantar, né? Presumindo que tu queira sair. É meio que um se tu quiser sair mesmo, tá? De lugar, where, wherever, tá? Também não precisa dar muita bola. Modo. Não é que não precisa dar muita bola, mas é que sabendo o significado de where, onde quer que seja, a gente já consegue identificar o significado da frase, tá? Modo, how, é como, as though, é como se, e as if, também, como se. E esses aqui, vocês deixam de lado por enquanto, tá? Seguir. Só apagar aqui antes, porque eu não sei como seguir sem apagar. Advérbios conjuntivos, sim. Aí a gente viu que, além das conjunções, existem advérbios que fazem um papel de conjunção, tá? E, putz, é um monte, tá? Mas tem várias categorias, e aqui eu só destaquei 3, que são as mais chatinhas, e tem que meio que decorar, tá? Porque o que a URGS vai pedir é se pode substituir um por outro, ou se pode completar tal lacuna do texto com algum desses. E aí, tu sabendo, por exemplo, que otherwise e even so, por exemplo, estão no mesmo grupo aqui de contraste, isso já te facilita,
Ou tu lembrando na hora que instead e accordingly estão em grupos diferentes, tu já sabe que não vai ter como substituir um pelo outro, porque vai mudar o sentido da frase, tá? E alguns a gente tem como saber pela tradução, outros são menos usuais, a gente não vê tanto, a gente acaba esquecendo, então vai ter que decorar, infelizmente, tá? Então, on the other hand, se for traduzir literalmente, é na outra mão, então é por outro lado, de outro lado. However, no entanto. In contrast, em contraste, tá? A gente consegue entender, tá? Em contraste. Instead, em vez de. Rather também aqui vai ser um em vez de. Alternativamente, tá? On the contrary, no contrário. Conversely, também, tá? Contrariamente. Otherwise, de outra forma, de outro modo. Nonetheless, no entanto. Even so, assim mesmo, tá? Nevertheless e notwithstanding são sinônimos, e também com nonetheless e otherwise, que tem todo o significado de no entanto, tá? Então, especialmente essas que são as mais esquisitinhas, talvez o otherwise seja esquisitinho, nonetheless, nevertheless e notwithstanding, especialmente essa. Tentem memorizar e guardar ali na cabeça que são sinônimos, tá? A gente vai substituir uma pela outra. Então, 2 exemplos aqui. I wanted to see a scary movie. However, my friend wanted to see a comedy. Eu queria ver um filme de terror, um filme assustador. However, no entanto, meu amigo queria ver uma comédia, tá? Elas não são todas desse grupo necessariamente intercambiáveis, tá? Mas elas dão a mesma ideia, apesar de a gente usar diferente, tem um uso diferente. Mas vocês lembrando que estão nesse mesmo grupo de contraste, já tá? He was determined to get high marks. Nevertheless, he did not pass. Então, ele estava determinado a tirar notas altas. No entanto, ele não passou, tá? E aqui sim, a gente poderia substituir o nevertheless pelo notwithstanding e o nonetheless também. O otherwise já não poderia. Mas não importa, tá? Acho que por eliminação lá nas alternativas da URGS e sabendo dos grupinhos, a gente consegue se virar bem. Causa e efeito. Consequently, tá? Consequentemente. As a consequence, como consequência. As a result, como resultado. Accordingly, de acordo. Therefore, dessa forma, assim. Hence, dessa forma também. Thus, também significa dessa forma. E, in effect, seria mais um... Não sei se eu diria... Não seria efetivamente em português, eu acho. Deixa eu pensar. Nossa. Tá. Mas, enfim, como efeito, tá? Vamos colocar aqui como efeito. Um exemplo, então, com o hence. A tropical storm was forecast.
hence we stayed in the resort. Uma tempestade tropical estava prevista, portanto, nós ficamos no resort. Problemas dificílimos essas pessoas têm. Aqui o hence a gente poderia substituir por therefore. Não tá aqui, mas poderia ser so. Olha, eu escrevendo com mouse, que beleza. So. O que mais que a gente poderia substituir aqui? So. Then. Thus. Consequently. Acho que é isso. Até apagar esse aqui que tá feio. Tá? E tem outro que não tá aqui na lista, não sei porquê. Que é bem feio, que é ergo, tá? Lembra da frase do Descartes de penso, logo existo? Que em latim é cogito ergo sum. Não lembro se é assim que se escreve, tá? Mas esse ergo, no inglês, é o mesmo do latim e significa logo, tá? Causa e efeito. Dá para pensar como uma conclusão também, tá? É isso. Então, esses mais estranhinhos, como eu estava dizendo, tentem lembrar o therefore, hence, thus e o ergo, tá? Se não forem diretamente intercambiáveis entre si pela própria construção da frase, eles têm o mesmo sentido, significado, e isso vai ajudar muito nas questões, tá? E para finalizar, os de adição, also, furthermore, moreover, in addition e additionally, tá? Tentem lembrar desses dois, mas observem que tem um more, que significa mais, tá? Só o more. Então, tentem lembrar por isso, mais adição, tá? E significam também, em adição, your research is correct, moreover, you made some interesting points. A sua pesquisa está correta, além disso, você trouxe alguns pontos interessantes, tá? Alguns argumentos interessantes. Então, também, além disso, adicionalmente, em adição, tá? Então, esses acho que são até mais tranquilos, os de adição, mas cuidar esses dois aqui para não esquecer deles, eles podem aparecer. E tentar decorar esses de contraste e causa e efeito, tá? E aí a gente vai ver uma questão da URGS na próxima aula. Se der tempo a gente vê mais do que uma, mas isso caiu. E aí a gente vai ver como sempre cai. A gente vai ver como caiu ano passado. Então era isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.